Olá, pessoal. Nossas saudações cordiais. Nós estamos aqui nessa noite para examinarmos o capítulo de número 7 dessa obra maravilhosa, Dimensões da Verdade, do Espírito Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco. E o capítulo 7 aborda o tema Examinando o Sofrimento. Então, gostaria de agradecer ao convite, mais uma vez, do canal do Vale do Mamanguape, deixar aqui meu abraço carinhoso a todos os que participam desse momento, a vocês que nos assistem pelos liames invisíveis da internet, desejando votos de muita paz e que nós possamos fazer reflexões produtivas, significativas, engrandecedoras, valorosas para nós nessa noite. Bom, a questão do sofrimento é uma questão própria do humano. Nós estamos encarnados num planeta de provas e expiações, e o sofrimento faz parte dos nossos enfrentamentos muito naturais. E é a partir da coragem, da resolução, da perseverança que nós temos para enfrentar as dificuldades que nós vamos vencendo essas situações que nos geram sofrimento através do encontro inevitável com a dor, com o objetivo de nós nos sentirmos mais fortalecidos para as nossas lutas e ganharmos desenvolvimento para enfrentar lutas maiores. Nós sabemos que, enquanto cristãos, tendo abraçado, né, a filosofia moral do Cristo, não é que a filosofia moral do Cristo tenha por bandeira, por estandarte, o sofrimento, apologia ao sofrimento. Mas nós que somos cristãos, sabemos que precisaremos enfrentar as tentações. Tanto que no Pai Nosso, Jesus roga por nós, né, em nome de Deus, para que nós possamos enfrentar as tentações e não sucumbir a elas, mas elas são absolutamente necessárias. E nesse contexto, o sofrimento é inevitável, é lógico que há alguns sofrimentos que podem por nós ser evitados, outros que nos escapam, e a grande questão é, a partir desse processo de amadurecimento psicológico, de desenvolvimento moral, a nossa visão se alargar, nós íamos desenvolvendo melhormente as nossas virtudes e termos condição de ter ombros mais fortes para suportar cruzes mais pesadas, porque é isso que a filosofia moral do Cristo exige de nós. Por enquanto, os nossos testemunhos não se assemelham aos testemunhos dos cristãos primitivos, daqueles que foram martirizados nos circos de martírio, daqueles que deram a sua vida pela palavra e foram por isso perseguidos e muitas vezes até mortos. Nós também temos o nosso martírio cristão, mas ele é de outra ordem, muito mais voltado, na maioria das vezes, para os conflitos existenciais que nós mesmos temos, né? Então, é uma dor de ordem muitas vezes interna. Os nossos inimigos invisíveis estão dentro de nós, né, em relação ao que a gente precisa enfrentar e, aos poucos, vencer os nossos padrões, que muitas vezes nos trazem problemas, atraso, dificuldades inúmeras. Então, dentro desse contexto, Joana, nesse capítulo, vai conversar com a gente de uma forma bastante amorosa, de uma forma muito paciente. Ela vai fazer uma análise, um exame sobre o sofrimento humano. Então, ela começa dizendo assim: fugir da aflição, libertar-se da dor, esquecer. Esquecer que se sofre, exclamam os simplistas, que pensam em solucionar o magno e palpitante problema do sofrimento, não o considerando, como se, ignorando a enfermidade e a dor e a enfermidade ignorassem o homem. Então, ela começa falando sobre esse mecanismo defensivo humano muito comum da negação. Como é que você está? Estou ótima. É bem verdade que a gente normalmente não se sente à vontade
para falar com realidade, com franqueza, como a gente se sente para qualquer pessoa que nos pergunta. Às vezes a gente está passando por dilemas de ordem moral, né, por dores, né, que muitas vezes são invisíveis, que o outro não alcança a profundidade daquilo, ou que a gente não se sente confortável em abrir, ou que a gente acha que o outro não vai nos escutar de verdade, que está perguntando só por educação, e a gente nem aborda, né? Joana não está falando disso. Ela está falando da negação da dor, da gente padecer, né, por situações que nos chegam, ou que criamos, ou que nos chegam, e essa visão simplista de simplesmente esquecer que ela existe. Como se esquecendo que ela existisse, né, e eu fosse dormir, fosse virar para o lado, pronto, meus problemas acabaram. E na realidade não é assim, né? Os problemas vêm para que a gente consiga acionar os nossos recursos internos e externos para o enfrentamento. Fugir não vai adiantar de nada. A gente vai fugir, o problema vai continuar lá. E aí, em algum determinado momento, a gente vai precisar voltar, e aí? O problema está lá, sem ser resolvido e muitas vezes pior. Então, é isso que Joana está dizendo. Fingir que não existe, reclamar, se queixar, porque eu estou passando por isso, sou uma pessoa tão boa, cumpro com minhas obrigações. Ó a similitude, a semelhança do discurso farisaico, né? Eu que sou o autêntico homem de Deus, que cumpro com as minhas obrigações. Então, é preciso que a gente tenha calma, paciência, tranquilidade e aceitação. Primeiro passo para lidar com o sofrimento é aceitá-lo. E aí, seguindo, Joana vai dizer: muitos dos que se filiaram às diversas correntes religiosas do cristianismo procuram, por processo de transferência, livrar-se acima das águas tumultuadas do sofrer, orando, e na prece, exorando libertação gratuita, como se o papel da divindade fosse o de arrolar solicitações e atendê-las indiscriminadamente, longe da consideração aos títulos característicos do mérito e do demérito. Olha que coisa importante. Joana está falando da prece. A prece é recurso, né? Que todos nós temos como filhos de Deus para essa comunicação íntima, né, com o Pai Celestial, com o nosso Criador. É um recurso que não precisa de intermediários, que a gente pode acionar quando a gente quiser, quantas vezes a gente quiser, dentro das dos nossos desafios do dia a dia. Só que Joana está dizendo o seguinte: olha, alguns cristãos inadvertidos usam a prece para que Deus, com a varinha mágica, retire os problemas da vida. Senhor, retira esse problema daqui da minha vida, porque eu não quero lidar, eu não sei como lidar, eu estou insegura para lidar, eu tenho medo de lidar, né? Não sei por onde começar. Só que isso vai de encontro com o que a gente já conhece, até pela doutrina espírita. O que a gente sabe? Lei de causa e efeito. Jesus já dizia: a cada um segundo as suas obras. Então, não é que nós estamos recebendo a punição, o castigo, né, daquele que foi um delinquente, um criminoso. Isso também. Mas a grande questão, a questão mais importante, porque Deus não pune por regozijar-se em ver-nos mal, a grande questão é que nós tenhamos a oportunidade da experiência a fim de que possamos aprender com ela. E a partir dessa experiência bem vivida, a gente consiga desenvolver o que nos falta de entendimento, de sabedoria, de compreensão, para que a gente progrida, se desenvolva e possa enfrentar desafios maiores com mais facilidade, com menos resistência. Então não vai adiantar pedir: Senhor, tira esse fardo daqui. É lógico que Deus é um Deus de clemência, é um Deus de misericórdia.
Então, a gente pode pedir misericórdia. Senhor, eu sinto esvaírem-se as minhas forças. Me sinto pequena, me sinto fraca, me sinto vulnerável, me sinto indefesa, me sinto sozinha para enfrentar essa situação. Dai-me forças, né? Me dá proteção, mostra que está aqui comigo. Eu acho que eu não consigo dar conta. Me dá recursos para que eu possa dar conta. Deus espera isso de nós, que a gente peça força, sabedoria, recursos, energia, tranquilidade, coragem para perseverar, para praticar a caridade, para desenvolver e não para retroagir. Ah, não, quero não, né? Manda, passa isso aqui para outra pessoa. Então, o que Joana está falando é muito interessante, porque por trás desse pensamento tem um pensamento infantil, de se achar coitado, de se achar insuficiente, de querer passar pela vida, como ela fala, librar-se acima das águas tumultuadas do sofrer. Tem até um pouco de presunção aqui, de que, ah, não, eu não. Os outros podem sofrer, mas eu não. Já sofri demais. Tá bom já. Eu não. Eu, né, pratico a caridade, dou uma quantia aqui em reais para o centro, tô lá para fazer o meu voluntariado, distribuo as cestas básicas, sofrer, não. Para mim, não. Para os outros. Para mim, não. Então, essa libertação gratuita, como vai dizer Joana de Ângeles, não é assim que acontece. Seguindo, ela vai dizer: alguns, vinculados às correntes do materialismo filosófico ou científico, fogem em busca do prazer, como se este, entorpecendo o caráter, pudesse anular a sede dos registros do passado culposo, libertando os infratores sem a regularização dos seus débitos. E como o prazer não consegue atender à sede de gozo e o gozo da fuga, fogem desvairados para os labirintos das drogas estupefacientes, procurando na consciência em desalinho e em exaltação uma felicidade a que não fazem jus, uma paz que não merece. Veja que Joana está nos advertindo a algo muito importante. Olha, tudo que Deus quer é que nós estejamos prontos para a luta. Mas ele entende que nem sempre a gente vai se sentir pronto. E não tem problema. A gente pode também não se sentir pronto. Só que fugir como se aquela questão não acontecesse, isso não vai adiantar. A gente, em algum momento, vai precisar enfrentar a situação de frente. Então, buscar alívios é humano, né? Olha, estou me sentindo muito sobrecarregada, muito cansada, muito desgastada, né? Estou muito tensa com essa situação, preciso de um tempo, preciso de espaço, preciso me afastar um pouco desse burburinho. Jesus buscou, depois de atender as pessoas, a prece, a meditação. Por que a gente não vai buscar? Descansar, sim. Buscar formas da gente se revitalizar, da gente se reconectar consigo mesmo, buscar recursos médicos, psicológicos, terapêuticos alternativos, para que a gente possa se sentir melhor sempre, sempre. Isso não é negar o sofrimento, negar as provas, fugir, de forma alguma. Isso é apenas reabastecer-se, né? Isso é apenas recuperar-se para a luta. Veja que a intenção por trás disso não é fugir. A intenção por trás disso é recuperar-se, restabelecer-se para enfrentar, para os enfrentamentos. O que Joana está falando aqui é uma substituição, né? Eu vou
anestesiar a consciência através dos vícios inúmeros para que eu não pense no meu dever. E não vai adiantar. É como ela está falando, né? É como se isso pudesse anular a sede dos registros do nosso passado. Não anula. Porque a nossa consciência grita. Não é só, repito, falando, né, sobre os crimes que a gente cometeu e que a gente não tem esse direito. Não é nada disso. Mas a nossa consciência grita para os deveres que nós temos. Lembra da mensagem O Dever, íncita em O Evangelho segundo o Espiritismo, escrita por Lázaro? O dever da criatura perante o seu Criador, não o dever que as profissões impõem. Mesmo porque os vícios, os prazeres, eles passam. E o que é que a gente vai fazer depois que esse efeito passa? E aí, seguindo, Joana diz: e o sofrimento, esse ignoto servidor da alma, continua imperturbável no afã de sacudir e despertar mentes, realizando o impositivo divino de reequilíbrio da lei. Reponta aqui e surge adiante, de mil formas, falando vigorosa linguagem que somente raros conseguem escutar e entender. Quando o sofrimento bate à nossa porta, ele é um mensageiro. Ele está trazendo uma lição que, por algum motivo, a gente precisa parar para escutar, atender e assimilar. E essa lição é uma lição que, quanto mais cedo a gente atende, mais rápido a gente passa pelo sofrimento. Muitas vezes nós estendemos essa relação que estabelecemos com o sofrimento. Então, é algo que nós precisamos dar conta. E aí, Joana dá alguns exemplos, né? Seguindo aqui. Zenão de Sítio, o filósofo grego do quarto século antes de Cristo, contemplando o panorama de dor que se apresentava afligente em todo lugar, elaborou o estoicismo, através do qual o desdém às coisas materiais e o culto das virtudes seriam os meios únicos de promover o equilíbrio no homem, desse modo valorizado para vencer a dor, enfrentando-a com nobreza e fé. Sócrates, o célebre pai da escola maiêutica e considerado o maior filósofo da humanidade, encarcerado pela intolerância do ignóbil julgamento dos Eliastas, preceituava, mesmo da prisão, o culto da moral e da virtude para vencer o sofrimento, suportando com o estoicismo a injusta posição. Francisco de Assis, o pobrezinho, desdenhando todas as coisas da terra, experimentou a zombaria e sofreu aflições sem nome, mantendo a força do amor no exercício das virtudes cristãs como chave do enigma angustiante do sofrimento, e bendizia a dor. Joana d'Arc, encarcerada por circunstâncias óbvias, procurou escutar as suas vozes e, animada pelos amigos espirituais que a norteavam, suportou o cárcere, a humilhação e o opróbrio, queimada após infamante e arbitrário julgamento, chamando por Jesus e superando a própria dor. Sofrimento é alta concessão divina, dor é moeda de resgate, aflição é exercício para a fixação do bem. Sem eles, ignoraríamos a paz, desconsideraríamos a alegria, maldiríamos a saúde. É aquela questão da gente aprender também pela exposição e contato com os extremos. A gente valoriza a saúde mediante a experiência do adoecimento. A gente aproveita o dia mediante a experiência da noite. E, do mesmo modo, a gente aproveita a vida, os momentos felizes, mediante a exposição com o sofrimento.
Então, o sofrimento vem como essa expressão da nossa exposição ao aguilhão que traz a dor. Por isso, o sofrimento é um mensageiro. O estoicismo é, como a gente está vendo aqui, uma escola filosófica bastante antiga e hoje muito atual. Por quê? Porque por mais que a gente tenha progredido em ciência, filosofia e, sobretudo, conhecimento, esse conhecimento tem pouco nos servido para que a gente possa amenizar o nosso sofrimento. E por que que isso tem acontecido? Porque nós estamos descentrados. O centro das nossas cogitações, o centro das nossas preocupações, normalmente não é o ser vivente e as suas questões existenciais, mas sim as preocupações externas. Então, isso só alarga o nosso sofrimento. Por isso que o estoicismo, ao inverter o nosso olhar, né, virar as costas, digamos assim, às coisas materiais e voltar-se para dentro, para o culto das virtudes, estabelece aí forma de prover o equilíbrio do homem e dar a ele possibilidade de construir a sua própria felicidade. Interessante isso, né? Da mesma forma, Sócrates, cujo crime foi despertar consciências, principalmente consciências jovens. E por conta disso, ele foi condenado sem julgamento, né? Foi um julgamento ridículo por corromper a juventude, condenado, portanto, a beber cicuta. Então, a gente vê, né? Os que a gente estava falando sobre os martírios, sobre os sacrifícios, olha aqui. Sacrificaram a própria vida em prol de um ideal. Francisco de Assis, bendizendo a dor, e a gente não quer suportar os nossos sofrimentos. Joana d'Arc, que também foi submetida a um julgamento arbitrário. Então, veja que tem uma parte da dor, né, que ela traz um sentido que a gente precisa atribuir. E ao atribuir esse sentido, é que nós conseguimos aprender qual é essa mensagem que a dor nos traz. Seguindo, Joana vai dizer: aquele que sofre está sendo aquinhoado com os exercícios lições de fixação do bem nas telas mentais. No leito de dor, na cadeira de rodas, nas amarras ortopédicas, sob os acúlios morais, nos tormentos familiares, nos cipós limitativos das aspirações, no corpo, na mente, na alma, na família, em sociedade, no trabalho. Onde esteja a arder e queimar a brasa do sofrimento, agradece a Deus a oportunidade sazonada de reaprender e de reparar. Considera que, enquanto doam as tuas chagas abertas, queimadas por ácidos destruidores, outros companheiros desavisados atiram-se impertinentes pelas sendas da irresponsabilidade, dirigidos por irrefreável loucura, e acalma-te, embora a tormenta que te vergasta. A gente bem sabe que quando nós estamos passando por esses desertos, por essas dores, é muito difícil a gente manter essa tranquilidade, essa serenidade. E aí, normalmente a gente se pergunta o que fazer. É nesse, tipo assim, as palestras espíritas, o evangelho no lar, os estudos que a gente faz, os simpósios dos quais a gente participa, os encontros de evangelho, tudo isso é para esses momentos. Eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas por que que a gente escuta a palestra? A gente escuta a palestra para se fortalecer, para obter o consolo, mas também para se fortalecer, porque são esses recursos
que a gente aciona no momento da dor. É para isso que tudo isso serve. Para que no momento do sofrimento, isso possa, de alguma forma, nos fortalecer espiritualmente, para que a gente não sucumba de desespero. É para fortalecer a nossa fé. É para que a gente possa se estimular a desenvolver essa comunhão com o Pai Celestial. É para isso que a gente estuda. Então, tudo isso deve ser utilizado como recurso nesses momentos da dor, a fim de que a gente possa enfrentar a situação com coragem. E se mesmo assim ficar pesado, que a gente recorra ao auxílio dentro da casa espírita, como a gente já falou, entre as autoridades médicas, as autoridades psicológicas, as terapias alternativas, tudo que a gente tiver condição de fazer para que nós possamos fazer esse enfrentamento, essa travessia na dor. E seguindo, Joana vai dizer: Jesus, tendo elegido o sofrimento como amigo de todas as horas, ensinou-nos, sem verbalismo nem retórica, que sofrer é se feliz. E em todos os instantes, sofrendo, exaltou o amor e a bondade como rota de iluminação, pacífico e excelso, prosseguindo imperturbável. Mesmo que o teu céu esteja carregado de cúmulos em forma de dores e preocupações, e aparentemente te encontres amesquinhado por angústias utrizes, caminhando em terrível soledade, levanta, estoico e cristão a cabeça, descrispa as mãos e torna-as asas de amor, para com elas louvar o Senhor no trabalho e no bem, com os quais alçarás voo às regiões da liberdade, após o resgate que o sofrimento te enseja. Recebe-o, pois, com amor, e não desvaries. Então, aqui a gente tem esse roteiro de abraçar a dor com amor. Abraçar a dor entendendo que ela faz parte do nosso processo evolutivo, que nós não estamos sozinhos, que Jesus também padeceu as suas dores, ensinando-nos como prosseguir, como fazer, como enfrentar, né, com coragem, com resolução, com pacificação no coração, prosseguindo imperturbável e tenhamos certeza, uma hora a dor passa. Quando a lição é aprendida, quando a experiência é significada, a gente consegue atravessar a dor e ela também passa por nós e a gente se desenvolve a ponto de ter condição de suportar dores maiores e de viver com mais paz e felicidade. Talvez ainda não tenha chegado esse momento em que a gente consiga entender na prática que é bem-aventurado aquele que sofre. Talvez isso ainda esteja difícil de acessar pela nossa compreensão. Mas se a gente consegue, pelo menos, abraçar as nossas dificuldades com resolução, com coragem, isso já é o suficiente para que a gente consiga chegar no próximo passo. Então, meus amigos, é isso. Eu escolhi esse tema especialmente para todos aqueles que nesse momento estejam enfrentando as suas dores invisíveis, estejam enfrentando as suas dificuldades inúmeras, como todos nós estamos enfrentando, para que tenha sido de alguma forma útil em relação a termos mais clareza, coragem e consigamos seguir adiante com muita fé e caridade. Que Deus nos abençoe enormemente, enchendo a nossa vida de paz e força para que possamos vencer esses obstáculos. Um grande abraço a todos, agradeço muito pela atenção e nossos votos de muita paz.